Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Culto no Lar com Etileônida, sejam todos bem-vindos. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Eu já te acertou, hein? A luta é constante. O erro também, né? Mas de vez em quando vem um acerto. Então vamos lá nos preparar? Fechar os nossos olhos? Cantar uma musiquinha para harmonizar? Deixa eu pensar. Me veio 3 na mente, mas eu não queria nem das 3. Deixa eu pensar outra. Essa é muito comprida, vai essa aqui mesmo. Vamos amor pra começar, que nós já enrolamos, né? 1 minuto pensando, nossa, estamos lento hoje. Então vamos lá. Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama teu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Na certeza de que Deus é amor, vamos nos conectando com os nossos mestres ascensos, com os nossos amigos, espíritos de luz. Vamos acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes, percebendo a grandeza e a beleza que nos rodeia, percebendo o quanto somos privilegiados com a graça da vida, com a graça da saúde, da perfeição do corpo, veículo físico. Mestre, gratidão pela grande oportunidade do retorno à nossa esfera terrestre. Gratidão, Mestre, por receber a oportunidade neste último chamado para trabalharmos juntos, transformando nossas histórias pretéritas em boas lembranças, em momentos de crescimento, em aprendizado. Gratidão, Pai, pela oportunidade de reconhecer que sou um filho do Criador, assim como me foi concedido por Ele. Posso cocriar a minha realidade, fazer as minhas escolhas dentro do livre-arbítrio que me cabe para o meu crescimento, para o meu aperfeiçoamento moral, mental e espiritual. Que possamos absorver, Mestre, seus conhecimentos, suas falas, como um mapa que nos direciona à luz que tanto almejamos. Perdão por sermos ainda tão imperfeitos e teimosos, por muitas vezes infantis. Mas é por isso que estamos caminhando novamente sobre a crosta terrestre, para amadurecermos mente, consciência, o espírito e as emoções. Que a sua luz resplandeça por todo o planeta, acendendo a chama do amor no coração de todos os seus habitantes. Graças te damos todos os dias, mediante a cada escolha. E que dê por aberto o culto no lar de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Ninguém disse que eu queria fazer umas preces menorzinhas, né? Agora nós nem vê. Quando o B já falou, já passou. Nossa, quanta coisa, né? Então, na semana passada a gente começou preces gerais. Nós vamos começar pela oração dominical, que é o Pai Nosso, para poder entender o que ela quer dizer, né? Então, vamos lá. A gente começou e fez a oração dominical, estudou sobre ela na semana passada e hoje nós vamos estudar, ainda no mesmo texto, né? Oração dominical,
parte a parte, tá bom? Então, vamos lá. Prece. Coletânea de preces espíritas. Primeira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí aqui embaixo vem a explicaçãozinha, a interpretação, né? Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, dentro da interpretação de Allan Kardec, dos espíritos que ele trabalhou naquele momento. Essa é a visão dessa frase. Segunda frase, venha o vosso reino. Então, venha a nós o vosso reino. Mas aqui eles se limitaram a escrever, venha o vosso reino. Só um minutinho, gente, peraí. Continuando. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se a observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se ajudariam mutuamente em algum lugar de se prejudicarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal um instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas que vossas leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenham o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Quer dizer muita coisa, né? Terceira frase. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. E vem a interpretação. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá
quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria, e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade na terra, como os eleitos no céu. A vontade de Deus, viu, gente? Isso aqui é a interpretação da vontade de Deus, não é da vontade do pastor, nem da vontade do padre, nem da vontade do dirigente do centro, nem da vontade de nenhum ser vivente que pisa sobre esse planeta, tá? Então vamos lá. Frase de número 4. Dai-nos o pão de cada dia. E vem a interpretação. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fonte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Uma vez eu conversando com meu mentor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, eu converso com meu mentor igual um brother. A gente não tem esse trem de não, a gente é amigo mesmo. E aí, uma vez eu perguntei para ele por que que as pessoas tinham que se manter nessa rotina, uma vez que a gente sabe que isso é como é que eu vou te dizer, é um sistema, né, que foi criado. O ser humano, ele não tem que ter essa coisa de acorda cedo, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, aguenta chefe, volta, deita e dorme, mamamama. Então, eu pensava assim, se esse é um processo que não tá certo, né? Porque as pessoas dentro dessa rotina, muitas vezes elas não conseguem ter nenhum equilíbrio para poder encontrar, né? E buscar um despertar da consciência, então elas ficam ali enraigadas naquilo, muitas vezes sem opção de sair. E por que que a espiritualidade permitia que muitas vezes a gente se afogasse? Além da consciência que eu tinha do livre-arbítrio, que é a escolha de cada um, mas eu sabia que nem todos escolhiam esse formato, viviam porque tinha necessidade, né? E aí ele me respondeu que se o ser humano não tivesse essa rotina de trabalho, além da massa energética do mental, né, que pensamento é vida, então eles iam expelir uma matéria de pensamento negativo, denso, muito grande, e eles se matariam rápido. O ser humano, ele se mataria pelo vício, pela ociosidade, pela ignorância, e não se deslocaria para um processo evolutivo. Então, quando a gente se encontra nesse processo de martírio, eu não consigo sair dessa samsara, minha vida é muito corrida, eu não escolhi, eu fui colocada aqui, dá uma olhada na sua atitude moral, tá? Porque eu percebi nessa observação, e a partir desse momento ele me auxilia também a estar observando, que as pessoas que já tiraram de consciência, que curtir a vida é chegar fim de semana e cair na manguaça e fazer loucura por aí, elas automaticamente a vida vai mudando. Ela já não é mais refém daquela situação de ter que acordar todo dia, vai trabalhar e faz isso, corre. Eu acho que a espiritualidade permite que é para não dar tempo da pessoa se autodestruir. Foi assim que eu entendi, né? Então, é uma rotina cansativa e um pouco destrutiva até certo ponto, né? Mas a partir do momento que você adquire sua maturidade moral, as coisas mudam automaticamente, que é aquilo, né? A sua energia, a sua mente cocria a sua realidade física. Então, vamos lá. Secundais o homem de boa vontade, que se confia a vós para necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Para melhor compreensão, vide nesse mesmo exemplar, o capítulo 25. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição,
e por não quererem se contentar com o que lhes deste. Estes são os artífices que seu próprio infortúnio não tem o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura, desde que, como o filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Para melhor compreensão, vide também neste mesmo exemplar, capítulo 5, versículo 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós dela fazer isso. Deixa eu só tirar isso aqui que eu tô me sentindo no roteiro de um filme. Não gosto das músicas. Continuando, nós vamos só... Essa é a última frase, né? Porque senão vai ficar comprida, ela é muito grande. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nos confiamos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente, porque sois justos. Sabemos que não há penas imerecidas e que não punis jamais sem causa. Perseverai-nos, ó meu Deus, de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se olvidam a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Para melhor compreensão, vide neste mesmo exemplar, capítulo 15, versículo de número 8. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que o oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes que vos aprove dar-nos, que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Para melhor compreensão, vide também capítulo 5 deste exemplar, versículos 7, 8, 12 e 18. E a gente para aqui hoje, porque é realmente cumprido. Ai, gente, eu larguei minha peninha lá. Por isso que a tia chegou na hora, a tia largou os trem pra trás. Pera aí que eu vou lá pegar. Voltemos. Então tá aqui a interpretação até a quarta frase, né, da nossa querida oração dominical. E tá vendo o tanto que faz jus, que é coerente as coisas que Jesus ensina? Pensa se nós fosse tudo à toa. Se a gente trabalhando, correndo, sem tempo de raciocinar direito, a gente vive na total intolerância? Para pensar, vocês lembram que eu falei isso para vocês uns 2 anos atrás?
Presta atenção como está aumentando a violência entre as pessoas. Está assumindo assalto, está assumindo roubo, está assumindo sequestro. E o que está na nata? Intolerância. Cuide dos seus pensamentos, escolha as suas companhias e seleciona a dedo os lugares que você frequenta. Gente, eu era pior de rua. Como dizia minha avó, eu comia pé de cachorro, né? Porque ninguém queria esconder de mim, era ir pra minha casa. Dali eu não ia te achar nunca, eu não tava lá nunca. Quando eu comecei a perceber esse processo, eu mesma fui assustando e fui me recolhendo. Nossa, eu selecionei a dedo das pessoas que eu quero do meu lado. Ixi, não tive problema nenhum em desfazer de amizades de anos, décadas. Aquelas amizades que nunca foram amizade, sabe? A pessoa que a vida inteira só competiu com você, competiu ego, nunca torceu por você, era a primeira pessoa para sair por aí falando mal de você, para apontar seus defeitos, né? Para tentar te diminuir na frente dos outros. Esse tipo de amizade eu cortei no talo. Quero ninguém. Pra que eu sou obrigada a tolerar isso não, gente? É esse tipo de amizade que faz a gente sucumbir. Vai consumindo nosso equilíbrio emocional para fazer a social. E quando você realmente precisa manter seu equilíbrio, você não dá conta. Você está saturado de aguentar todo mundo. Ninguém tem sangue de barata. Então, selecione as suas companhias, seus ambientes, tá? E principalmente seus pensamentos. Porque tá feio o processo aí fora. E ninguém tem dó de ninguém, não. Foi ensinado, foi explicado, foi auxiliado. Vão haver choros e ranger de dentes e cada um é responsável pelo seu próprio destino. Isso é fato. Então, vamos lá. Nós estamos em penas e gozos futuros. Nós paramos na questão de número 973. E vamos agora para a questão de número 974 do Livro dos Espíritos. Questão de número 974, penas e gozos futuros. Qual a origem da doutrina do fogo eterno? Perguntou Allan Kardec, e os espíritos responderam. Imagem como tantas outras coisas, tomadas pela realidade. E ainda na mesma questão ele voltou a perguntar, mas esse medo não pode ter um bom resultado? E os espíritos responderam, vede, pois, se ele reprime muito, mesmo entre os que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável, nem salutar. E aí vem uma explicaçãozinha. O homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença do fogo eterno remonta à mais alta antiguidade e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que em sua linguagem figurada ele diz o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúme e etc, e etc. E é uma coisa que chama muita atenção, né? Porque essas crenças, elas foram adotadas num período em que a ciência não conseguia explicar nada, a ciência nem existia, né? Quem tentava pensar fora da caixinha, logo era desvivido. Então, eles adotavam isso para o quê? Para o controle das massas, eles precisavam controlar as massas pelo medo. E não tinha como eles continuar só desvivendo o povo. Tipo, me olhou torto, eu vou te desviver. Você é mais bonita que eu vou te desviver na fogueira. Ai, meu Deus, olha lá, o vestido dela é mais bonito que o meu, eu vou desviver ela também. Então, hoje, na época, já não podia mais. Eles tinham que usar outra forma. Falando, meu Deus, vai acabar o povo, né? Nós vamos desviver todo mundo se a gente continuar desse jeito. Então, eles começaram a fazer a manipulação das mentes, criando coisas. E até hoje você vê, né? A pessoa, ela não tem muito conhecimento, ela não é nem inteligente, mas se ela tem um grande nível de seguidores, ela fala uma coisa, todo mundo acredita. O ser humano sempre teve essa facilidade, né? Ele não quer ler nem a bula do remédio, mas ele quer um milagre ali na vida dele. Então, essas crenças foram adotadas nesse período. Não tinha estudo, não tinha ciência, não tinha conhecimento, não tinha nada, não tinha nem liberdade de expressão. Hoje já tem.
Hoje já tem a ciência, a física, a química, a física quântica, que explica tudo isso, né? Inclusive o milagre, que não é nada de sobrenatural, nada mais é que o alcance de uma frequência. O que é frequência, Tiene? Desculpa, gente. Frequências são as ondas invisíveis que nos cercam. Nós somos cercados por um emaranhado de ondas. Nós temos o Wi-Fi, nós temos o Bluetooth, nós temos a onda de rádio AM, nós temos a onda FM, nós temos a onda magnética do corpo de cada pessoa, nós temos as ondas do planeta, nós temos também. Então, na época, não dava, né, para explicar essa questão. Hoje já dá. E por incrível que pareça, as pessoas ainda optam por adotar as crenças que hoje a ciência já prova que é absurdo. Tá vendo tanto que é importante a gente quebrar paradoxos de gerações, dogmas de gerações? Por quê? Porque até hoje tem gente que acredita que tomar leite e depois chupar manga morre, desvive. Como então que faz uma vitamina de manga? Né? E sabe por que eles inventavam isso? Porque na época, antigamente, no período da escravatura, dos escravos, né? Vamos falar assim, os senhores feudais, os fazendeiros, os galera que tinham os escravos, eles tinham que arrumar um jeito de fazer com que os escravos parassem de tomar o leite das vacas, porque o leite era grana. E aí os escravos morriam de fome, aí durante a noite, o que eles faziam? Fugia da senzala e ia lá mamar nas vacas, porque eles não estavam aguentando de fome, amanhã você tem que levantar, tem que trabalhar de novo, tem que ter força, se não trabalhar ele vai me bater até morrer. Então o que eles faziam? Começaram a roubar os leites das vacas durante a noite, e eles eram alimentados pelo quê? Pelas mangas. Manga caía do pé, eles podiam pegar, eles não podiam também ir lá pegar as mangas. Gente, tudo é história, tá? É só entrar aí na internet, tem uma porrada de história que conta essa história aí que eu tô contando pra vocês. E aí eles começaram a esparramar, né, para os escravos, que se você comesse manga e depois tomasse leite, ia te dar uma ziquezira tão grande dentro de você que você ia se desviver. Falava? E os bichinhos começaram a acreditar, porque quando eles viam um que ia lá, né, tinha acabado de chupar uma manga, ia lá roubar o leitinho da vaca, eles desviviam, coitado. Ah lá, eu falei pra vocês, ó, lá, desviveu. Porque ele chupou manga e depois foi lá e mamou na vaca. E até hoje o povo acredita. Olha que bizarro. Então a gente precisa ampliar as nossas mentes para a gente começar a absorver conhecimentos reais, com base na ciência, tá? E a filosofia não vai tirar essa crença que você tem de Papai do Céu, não. A gente está aqui para estudar o Papai do Céu, para mostrar pela ciência que o Papai do Céu estava certo. E não o pastor, o padre, o chefe, tal, não. Para você ter a sua independência consciencial, a sua consciência é apta por si mesmo. Não vai chegar uma, sei lá, como é que eles chamam, vovó baiana aí, falar que os jogadores vão ser abduzidos no estádio no dia da Copa, e você vai acreditar, né? Por quê? Porque você tem uma fé raciocinada. Então vamos lá que a titia já falou demais. Questão de número 975, e provavelmente a última deste livro. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E os espíritos respondem sim, e é isso que faz seu suplício, porque compreendem que estão privados dela por suas faltas. É por isso que o espírito, liberto da matéria, aspira depois de uma nova existência corporal. Ai, meu bebê chegou. Gente, eu tô com um canarinho maravilhoso aqui. Vamos ver se ele canta, pra vocês ouvirem. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira depois de uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se ela é bem empregada. Ele faz então a escolha das provas pelas quais poderá expiar suas faltas, porque sabei-o bem, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi a causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e que não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. O espírito errante não tem mais véu, está como saído do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então sofre mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. E aqui uma leve explicação. O espírito no estado errante abraça de um lado todas as suas existências passadas,
de outro, vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para atingi-lo, tal como um viajor que chegou ao alto de uma montanha, vê o caminho percorrido e o que lhe resta a percorrer para chegar ao seu objetivo. E a gente para por aqui para continuar na semana que vem, ainda nesse mesmo capítulo. E este é o verdadeiro umbral, né? Ou inferno, como você preferir. Não é o mar de fogo que vai ficar lá te queimando com aquela criaturinha com chifre te espetando e rindo da sua cara, não. É a sua consciência. Ai, peraí, fiz errado. É a sua consciência que vai te cobrar, que vai mostrar para você que aquelas pessoas de quem você tirava sarro, de quem você ria, quem você chamava de doido, tá lá na sua frente. E eles não vão rir de você, eles não vão tirar sarro de você. Eles não vão fazer piada, eles não vão te apontar, eles vão te auxiliar, o que dói muito mais, o que faz você sentir muito mais vergonha. Porque quando foi o contrário, você fez, você riu, você fez piada, você tirou onda, né? Então esse é o verdadeiro umbral, ele é mental, ele não é físico. E ele nos constrange, ele nos cobra o nosso passado, cobra a ausência de atitude, cobra os nossos exageros, os nossos desequilíbrios por vergonha, por ausência de maturidade, né? E aí você passa por isso, sente muito mais vergonha. E aí você fica preso naquele colapso de remorso. Esse é o verdadeiro umbral. E o papel da espiritualidade é mostrar para você que apesar da quantidade de coisa errada que você fez, você pode consertar. Mas agora vai ser mais difícil. Mas vai consertar. Nada é impossível, né? Por isso que somos uma família universal. Todos ajudam todos. E quanto mais maduro você estiver, mais vai ser a sua necessidade de auxiliar o próximo. Quanto mais você consegue se auxiliar, se melhorar, se amadurecer, se despertar, você não vai ter essa necessidade de apontar para o outro e falar e julgar, não. Você só vai querer fazer e pronto. Aí pode falar assim, mas por que você faz? Cara, nem eu sei. É uma coisa que eu sinto dentro de mim, uma necessidade, um amor que eu não sei explicar, né? É igual a gente com os animaizinhos. Eu falo isso com os animais sempre porque eu não sinto pelo ser humano o que eu sinto pelos animais. Isso eu nunca escondi de ninguém. Minha prioridade não é o ser humano. Ah, mas você é um ser humano? É por isso. Então, eu imagino que é o amor que a espiritualidade sente por nós. É a mesma que eu sinto pelos animais, porque eu sou capaz de dar a minha vida, meu tempo, meu ar, meu alimento, energia para mantê-los bem, para mantê-los vivos, para mantê-los felizes, para mantê-los saudáveis. Um dia eu vou sentir isso pelo ser humano. Eu estou no processo, né? Então vamos lá. Esperança. Quando a dor chegar para você, serei a promessa de alívio e renovação. Se o cenário se converter em noite escura, serei a estrela guia para o rumo certo. Quando a fadiga se apresentar, serei o abrigo seguro e específico. Quando os conflitos se fizerem presentes, serei a indicação para a calma e a fraternidade. Em todos os momentos, desejo ser sua companheira fiel. Sou amiga de todos, embora quase sempre encontre guarida entre os crentes e idealistas. Hoje, bato à sua porta. Não me recuse morada. Não me recuse morada em seu coração. Onde chego, renovo os pensamentos e vivifico a certeza do futuro melhor. Sou irmã do otimismo e filha da confiança em Deus. Agora, sou também sua irmã. Dei-me sua mão. Venha comigo. Meu nome é Esperança. Muito linda, né? Essa leitura me acompanha desde a minha tenra idade. Esse livro também, dá para notar, né? Mas sempre que eu me encontro assim, com o coração ardido de... Gente, só quem consegue sentir o coração do ser humano vai entender minha fala, tá? De que prefere os animais. Eu não espero compreensão de ninguém, nem quero. Compreensão minha é só para com os que me auxiliam. O resto tá no mesmo processo que eu.
Beijo, tchau, boa sorte. Mas só quem consegue sentir o coração de um ser humano vai entender. E não vai achar minha fala dura, não, nem estranha, tá? Porque o ser humano, você tá ali ajudando, e eu passei por isso tem pouco tempo, você tá ali ajudando uma pessoa que você sabe que realmente a pessoa tá precisando, ela não tá fingindo, ela tá precisando. Então você tá lá, tá ajudando, tá auxiliando, mas a pessoa no processo, acho que ela gosta de correr risco, sei lá. Ainda assim quer se fazer oportunista, quer ser oportunista, quer tirar vantagem em cima de quem está auxiliando. A pessoa sabe que ela precisa, que ela está lá recebendo auxílio de pessoas voluntárias, que as pessoas voluntárias estão lá por carinho, por amor, por compaixão, né? E ainda assim vem o oportunismo, o ego, a vaidade. A gente não se manifesta, né? Graças a Deus. Porque se a gente fosse se manifestar, cada coisa absurda que a gente sente no coração das pessoas, a gente ia pagar de maluco. Mas a gente sente. A gente fala, nossa, em vez de pegar a obra e aprender, tentar enxergar o lado bom, ouvir as palavras que fulano, né, falou, se atentar para sua responsabilidade moral e espiritual. Não, eu vou aproveitar que essa galera tá aqui me ajudando e eu vou puxar mais um pouquinho para o meu lado. Cara, é muito feio. É muito feio. E isso detona a esperança de cada um que tá ali, fazendo por amor, por carinho. Talvez por isso nem todo mundo tem essa facilidade de poder perceber seus pensamentos, seus corações, porque senão, velho, não ia ter ninguém. Então, essa leitura vem pra mim toda vez que eu tô assim, que eu olho pro ser humano e falo, cara, realmente tem jeito ainda pra isso? E o meu mentor fala, calma, minha filha, calma. O trabalho é árduo, a plantação é dura, o solo é pedregoso e a colheita não vai ser sua. Aí a gente ri, vai, então tá. Fica um peito pra quem tá cagado. Vamos continuar caminhando. Então, obrigada por mais uma vez dar um tapa na cara, na minha cara, que é o nosso tapa na cara semanal, e que eu possa aí abraçar cada vez mais as palavras do nosso mestre nos evangelhos e do meu mentor no meu ouvido. Vamos lá fechar os nossos olhos? Elevar o nosso pensamento ao nosso mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do trabalho, da luta, do estudo. E que a gente possa, nessa jornada, um dia alcançar o conhecimento almejado, a sua luz, o seu abraço amoroso, que muitas vezes parece que é a única coisa que nos fortalece. Que possamos sentir a sua leveza, que possamos sentir de fato o seu abraço envolto em nossos corpos. Dai-nos a esperança do seu amor, Mestre. Dai-nos o aconchego do seu colo. Dai-nos o privilégio da lágrima nos seus ombros. Dai-nos o conforto do alimento da nossa alma, socorrendo os vossos filhos pequenos, as vossas crianças, os seus nenéns. Gratidão pela oportunidade da vida. E acenda em nossos corações a esperança de que o tempo não existe e que toda plantação será colhida nessa dimensão ou na outra, por nós nessa vida ou na próxima, e que possamos ter a consciência, a tranquilidade de aguardar enquanto caminhamos e trabalhamos com esperança, com calma, com equilíbrio e respeitando a pequenez do irmão que ainda permanece dormindo. Graças te damos hoje e sempre, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Herdeiros do Novo Mundo. Nós já passamos pela parte que Bezerra de Menezes faz um tour pelo planeta com a galera em desdobramento e com uma outra galera que está desencarnada. Ele mostra as massas densas de matéria escura em cima das cidades, né? Que são criadas pelas formas pensamentos das pessoas que habitam essas cidades. Mostram que as formas pensamentos são maiores em cima das cidades grandes, metrópoles, essas coisas.
devido à grande quantidade de pessoas e pelo estilo de vida que elas levam, né? Isso faz com que a massa escura, essa matéria escura sobre as nossas cabeças aumente a cada pensamento negativo, a cada atitude, né? A cada situação complicada e negativa que criamos e vivenciamos. E fala também dos pontos de luz, né? Que são os hospitais. Por que os hospitais, gente? Porque todo mundo, quando tá ali na beira da morte, resolve ter fé, né? Então acaba que vira um ponto de luz mesmo. Todo mundo que tá ali tá passando por um processo difícil e tá em oração, tá apegado com Deus, né? Ou mais com a família, a humildade chega, começa a olhar o mundo de uma forma mais humana. Então os hospitais acabam se tornando um ponto de luz. Desculpa, gente, só um minutinho. E temos também as igrejas, os centros espíritas, que também são lugares, né? Desculpa. Que também são lugares, são pontos onde as pessoas se concentram mais em oração verdadeira. E ele fala também dos templos reais, porque existem as casas de orações reais, existem as casas de orações que vivem de aparência, e essas são mais uns buracos negros, né, do que realmente pontos de luz. Então a gente tem ali um feeling no nosso coração para sentir. Só que a galera não fala que você só vai perceber se a sua frequência for diferente, igual já aconteceu de eu chegar nos lugares que eu acho pesadíssimo e falar, nossa, que lugar pesado, meu Deus. E a pessoa olhar para mim e falar, ai, não acho não. E aí eu achar estranho, porque eu conheço a pessoa já tem muito tempo, aí quando eu percebo a frequência dela é exatamente igual. Então não vai perceber mesmo, a frequência é igual. Então é por isso que a gente tem que elevar a nossa frequência, pra gente ter esse feeling, né? Falar, opa, peraí, esse lugar não é muito legal, não é muito bom pra mim. E aí ele estava mostrando que em cima dessas grandes cidades com essas matérias escuras acontecem as grandes catástrofes naturais, ambientais, né? Terremotos, furacões, tornados, vulcões, que nada mais são quando a quantidade de matéria escura se concentra demais e ela cai, igual nuvem de chuva. Só que a nuvem de chuva ela cai e molha tudo. A nuvem energética ela cai e de alguma forma ela coloca aquele perímetro ali num processo de calamidade, uma tempestade, um furacão, um tornado, uma tormenta, digamos assim, tá bom? Então, continuando. Trata-se de um trabalho lento, mas constante. Fora de tais ambientes, vamos voltar um parágrafo, onde a oração e os conceitos espirituais podem facilitar a meditação nos rebeldes e indiferentes, pela ação do bem como critério de seleção segundo o grau de afinidade e sintonia nas outras partes do continente, em foco nas cidades, nas ruas, nas casas, nos locais públicos. Os espíritos executores da justiça também promovem a seleção direta e a organização da retirada. O que é isso, Etienne? E quando caem as nuvens negras, que tem essas tempestades, coisas galacticais, né, os terremotos, coisas que as pessoas desencarnam, é um acaso, é um acidente? Não. São pessoas que realmente já não batem com a frequência do planeta. Ai, mas fulano era uma pessoa tão boa. Tá, mas a frequência dele não era, né? Então é por isso que não dá pra mentir. A gente é o que a gente sente, o que a gente pensa. A gente não é o que a gente interpreta de forma cênica na sociedade para socializar. Aí continuando, trata-se de um trabalho lento, mas constante. Alfredo, impressionado, aproveitou para perguntar, mas, paizinho, e se algum desses não aceitar o convite e desejar continuar agindo no mal, ou se for o caso, procurar fugir da presença de tais espíritos? E o Bezerra de Menezes responde, nada está improvisado, Alfredo, e a inteligência do universo sabe encontrar todos os que serão passageiros da última viagem, mas não imaginemos os bons espíritos transformados em uma milícia caçadora de fugitivos, como um pelotão de polícia. Presta atenção. As qualidades espirituais superiores dispensam as grotescas cenas de perseguição próprias dos filmes de ação. O processo é dirigido pelos chamados espíritos executores, cujas forças projetando-se sobre os
réprobos os envolvem de forma que a maioria deles se rende pacificamente, porque a consciência que se lhes desperta de súbito identifica as próprias culpas e entende ter chegado a hora do ajuste indispensável. Que ajuste indispensável? Seleção do joio e do trigo. Está sendo excluído, exilado do planeta. E todo espírito é exilado de bom grado? Não. Quando você desencarna, que você vê que você vai para Quiron, que é um lugar que não tem nada, nem ninguém, nada, a internetinha acabou, você não vai crer. E aí eles estão explicando que eles, os selecionadores, né, a galera que vai lá e pega a outra galerinha, eles têm uma força magnética que envolve essas pessoas. Então elas vão ficar agitadas, mas logo elas vão se acalmar e vão ser levadas, querendo ou não. A chegada desses espíritos executores é interpretada pelos que se condenaram como o encontro com o anjo da verdade, aquele que não se consegue enganar e que, dócil de benevolente, vem libertar o infeliz do acúmulo do mal que o escravizava há muitos séculos. Então, em seu íntimo, o espírito recorda os compromissos não enfrentados, os erros e crimes cometidos, identificando a real situação de sua alma e o desperdício da última oportunidade de renovação no sentido da salvação de si mesmo. Sob a vibração extremamente amorosa e imponente dos executores da celeste justiça, deixam-se carregar sem oposição violenta, encaminhados para os veículos de transporte, onde, graças ao ambiente preparado pelos fluidos calmantes, veem-se invadidos por um torpor agradável e adormecem para a viagem que os espera. E a gente encerra aqui, infelizmente, né? O tempo passou rápido, a Titi falou igual o homem da cobra. Então, gente, aqui tá mostrando que não adianta a gente bater o pé, gritar, querer pagar de macho, né? Querer ganhar as coisas no grito, igual tá acontecendo ultimamente. Porque hoje eu gritei e a água parou. Por quê? Porque eu sou eu, né? E aí essas pessoas, quando chegam lá e vê a sua real situação, falam, nossa, mas eu achei que isso era lenda. Isso é real? Não, mas eu achei que eu morria. Acabou. Não, mas ninguém me falou. Você tinha orgulho muito maior que o próprio umbigo e não quis acreditar nisso. Não é problema nosso. Aí, meu filho, a galera te entorpece, te deixa calminho, bonitinho, você dorme um soninho gostoso e quando acorda já está exilado do planeta. Na maioria das vezes demora séculos para lembrar, né, desse processo, mas acaba que quando o espírito amadurece, lembra. Beleza? A gente para por aqui hoje. Na semana que vem a gente dá continuidade, o livro está começando a ficar interessante nessa questão da separação do joio e do trigo, dos herdeiros, né, do novo mundo, e que a gente possa aí, gente, se atentar à realidade dos nossos corações e parar de achar que o que a gente fala da boca para fora as pessoas acreditam, né? Às vezes a gente finge por preguiça, mas não, ninguém acredita mais não. A gente já vê o que sai daqui, ó, do coraçãozinho, beleza? Beijo no coração de vocês, boa semana, obrigada pela confiança, obrigada pela companhia, espero vocês aqui na semana que vem. Beijo, tchau, tchau.